Pode começar, valendo aí já. Oi, vocês estão me escutando? Nossa, eu esqueci de abrir o microfone, falei aqui para as paredes. Desculpa, eu vou falar de novo. Olá, estudantes! Olá, professora Elaine! Então, nós estamos hoje para mais um encontro nosso do curso preparatório para o Enem. Então, teremos hoje a participação do professor Paulo, que ele falará sobre a competência 3, habilidade 9, que é o professor de Educação Física, e a professora Fabi, que está conosco hoje também, falará sobre a competência 4, habilidade 12. Professor Paulo e professora Fabiane, a fala é de vocês. Fabi, você quer falar alguma coisa antes? Boa noite a todos e vamos conduzir aqui esse momento que nós preparamos com tanto carinho. Boa noite, galera. Semana passada eu gostei muito da interação de vocês, eu acho que foi bem legal a forma como a gente fez na semana passada. Eu acho que hoje vai ser melhor ainda, eu acho que vocês vão curtir ainda mais a aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Tem alguém na sala que não estava na semana passada? Se puder falar aí pelo chat ou abrir o microfone. Todo mundo estava presente? Beleza. O Luan super participou na semana passada. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre a competência 3, né? A área, e hoje nós vamos abordar a habilidade 9, tá? Da educação física. Só lembrando aí, a competência de área 3 é compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Então, trouxe novamente só para a gente lembrar do que se refere à competência 3, ok? Já que todo mundo estava na aula passada, então todo mundo lembra do vídeo, né, que eu mostrei para vocês, da galera na academia. Habilidade que vai ser trabalhada hoje. Nós iremos trabalhar a habilidade 9, né? A habilidade 9 ela se refere a reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Então, o que vai compreender essa habilidade? Essa habilidade, ela basicamente trata da pessoa conseguir, né? Ela conseguir reconhecer várias manifestações corporais que tem dentro da sua própria cultura ou de outras culturas, né, como algo necessário ali para toda a forma como ela vai se relacionar com o grupo, né? Então, trazendo para a linguagem mais fácil aí da gente compreender. O que a gente tem que aqui no Brasil, quando a gente fala de Brasil, que é muito comum, né, em termos de manifestação corporal. Se a gente for para o lado do esporte, a gente vai ter o futebol, né, que é mundialmente conhecido. Se a gente for para a área da dança, nós vamos ter aí as danças folclóricas, né? Nós vamos ter aí o Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, nós vamos ter as quadrilhas do Nordeste, nós vamos ter lá no Sul as danças gaúchas, que são típicas de lá, né? Se a gente for para o Rio de Janeiro, nós vamos ter ali o samba, o pagode, vamos ter o funk, enfim, né? Tudo isso são manifestações corporais, né, que fazem parte do cotidiano de grupos determinados. E as pessoas elas se relacionam a partir do movimento. Então, é exatamente disso que a gente vai abordar na habilidade 9. Para iniciar, né, eu coloquei aqui um videozinho rápido para a gente entender aí do que a gente está falando. Girou da sociedade rompia do gritão. Pensando nele, da poeira da evolução. É a balançada.
da vaqueira, do torcedor na arquibancada. Explodem de emoção. Caprichudo vem bailando bem, visitado bem, beleza bem, vem dançando na plana, sendo e ele come o capim. Ai, daí, caprichudo vem bailando bem, visitado bem, beleza bem. De Valdecães ao Guaraná, yeah, yeah, yeah. Ponto de sol das lembranças, das velhas palhas trançadas, na rede de um outro riso, às margens de outra cidade. Yeah, yeah, yeah. Aos canções de... O carimbó é gostoso de dançar, é a dança que encanta o estado do Pará. Nossas danças são folclore que encanta o Pará. Marujá de vaquejada, tudo e siria, o eco marajoara tem tudo pra te mostrar. Esse grupo que é formado com as morenas do lugar. O carimbó é gostoso de dançar, é a dança que encanta o estado do Pará. O carimbó é gostoso de dançar, é a dança que encanta o estado do Pará. E aí traz a magia e me prosperidade. O pau da cruzada que fizer marcada ao som da toada do manhãão. Quero ouvir o canto da galera do pulsa que acelera, quero ouvir. Quero ouvir o canto da galera do pulsa que acelera, quero ouvir. Quero ouvir o canto da galera do pulsa que acelera, quero ouvir. Quero ouvir o canto da galera do pulsa que acelera. É no rumbar do meu tambor, do meu amor. Que não é enriquecer, chuta a boca combinado pra vencer. Eleva a voz aonde o tom alcançar. Meu canto vai reluar, seguindo brancas nuvens no sol que se espalham além do luar, harmonizando os amores de novo. Recolhe o sentimento do povo, o vermelho na arena brilhar. Esse amor vai começar. No meu boi, afaste o coração do sonhador. Poesia vem conversador pra exaltar o garantido. O meu cantar pra galera vermelha gritar. O mundo vai vibrar ao festejar o garantido. No meu boi. Bom, galera, eu vi que tem algumas pessoas que ficaram perguntando ali, né? Depois eu posso passar o nome das danças para vocês. Mas, de uma forma geral,
eu trouxe esse vídeo porque ele contextualiza as danças da região norte, que em alguns casos, né, muitas pessoas não conhecem o que a gente tem em termos de cultura aqui na região norte. Boa parte dessa... Legal, né, Rosa? Boa parte dessas danças, elas estão situadas mais, elas são praticadas com mais frequência no Pará, né, no Amazonas, mas também tem algumas manifestações, né, de danças como essas que acontece aqui também no nosso estado. Então, em Guajará, Mirim mesmo, nós também temos a festa do boi, né? Em Porto Velho, eles realizam a festa do... Tem uma festa que são com quadrilhas, que tem lá a Flor do Girassol, se não me engano, que é muito tradicional lá. Enfim, e tem várias danças que vão aparecer no contexto da região norte, né? E aí, eu poderia trazer de outras regiões, mas eu achei interessante trazer um pouco, até mesmo para conhecimento, tá? E aí, vamos para a questão. Isso, boa, Aline. Obrigado por ter lembrado. A questão 87, ela traz no enunciado o seguinte, né? A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos cotidianos e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo, considerando-a como elemento folclórico. A dança revela, e aí a gente vai ter as alternativas, né? Então, eu trouxe aquele vídeo justamente para a gente dar uma contextualizada na própria questão, né? Porque dentro do vídeo ali, das danças, vocês podem perceber que existem algumas manifestações, né, dentro da dança, que ela vai caracterizar muito a região a qual ela está situada. Então, quando a gente vê ali a festa do boi, por exemplo, né, traz muita questão do indígena, forte, né, principalmente no estado do Amazonas. E aí, junto com a festa do boi, né, que traz a figura do indígena, traz também outras figuras, como o do caçador, da sinhazinha, o próprio boi, né, e vai configurando aí alguns símbolos dentro da própria dança, tá? Pensando, né, a partir do que a questão está pedindo, vou ler novamente, né? A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela: alternativa A, manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. B, aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. C, acontecimentos do cotidiano sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. D, tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. E lendas que se sustentam em verdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Vou deixar um tempinho para que vocês possam ver as alternativas. E aí, vocês já podem começar a mandar no chat aí a alternativa que vocês consideram que está correta. Então vamos de tempo, hein? Tempo. Vamos ver quem vai conseguir acertar, hein? Eita, todo mundo está indo na A. Por que vocês consideram que é a correta? Fala aí.
A ou C. Luan, tem que se decidir. Luan, sai de cima do muro, Luan. Porque tá no gabarito. Vocês estão olhando o gabarito? Ah, não acredito, hein? Ah, não. Se vocês Ô, fizerem Paulo, mas isso... o gabarito ainda não está disponível. Como que eles acessaram? Pois é, eles buscaram na internet. Desse jeito, vocês estão se auto-sabotando, viu? Aí o Pedro soltou o gabarito. Mas aí não adianta. O legal é vocês tentarem acertar antes de ver o gabarito. Beleza, então vamos para a resposta. A. Exatamente. Como vocês já tinham visto o gabarito, né? E agora, já que vocês viram o gabarito, cadê o Pedro? Pedro, tá aí? Se manifeste, Pedro. Por quê? Tudo bem que você viu o gabarito, mas agora argumente o porquê que você acha que é a alternativa correta. Justifique a sua resposta. Pode abrir o microfone aí, Pedro, falar. Vai? Fala aí, Pedro. Por que você acha que além de ter olhado o gabarito, qualquer um dos Pedros, qualquer um. Beleza. Então vamos lá, galera. Vamos pensar aqui o porquê que a... Peraí, professor. Qualquer um pode falar? Pode qualquer um. Então tá, ó. Por exemplo, a B, ela fala desconsiderando os fatos históricos. Por isso que eu já descartaria ela. Boa. A C, ela fala sobrepondo aspectos políticos. E isso tem muito a ver com o que fala no enunciado. Aí aqui embaixo fala cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. Também isso não fala lá no enunciado. E a E, cadê? Sustenta em verdades históricas. Também não falou isso no enunciado. E a A é que mais se relaciona com o enunciado da questão. Boa, Pedro. Você fez, ó. Uma análise. Perfeito. Parabéns. Muito bem. Isso aí, Pedro. Na semana passada eu falei justamente isso, né? Olhar o que está no enunciado e perceber o que aparece nas alternativas que não leva em consideração o enunciado. Então, você fez a leitura perfeita da questão, né? Mas vamos comentar agora só para a gente entender um pouco aqui. Na alternativa B, você apontou exatamente, né? Desconsiderando fatos históricos. Não, a dança folclórica, pelo contrário, ela considera os fatos históricos. Então, assim, a dança folclórica ela é normalmente construída, né? Ela foi construída considerando todos os fatos históricos. Se fosse dessa forma, se fosse desconsiderando, a gente não, na dança do boi, não consideraria os indígenas, que é quem já estava ali na região quando ela foi habitada, né? Então, não é isso, porque ela considera os fatos históricos. Então, a pegadinha está exatamente nesse desconsiderando, né? Sobrepõe aspectos políticos. Opa, vamos lá, vamos pensar. Quando eu estou falando que está sobrepondo, está acima, né, dos aspectos políticos. Será que está? Não, né? A dança, ela considera também as questões políticas locais, né, daquela região. Então, ela não está acima dos aspectos políticos. Então, por aí a gente já começa também a perceber, né, que não está certo. Vai classificar no ranking das mais originais? Não, porque quando a gente pensa na dança folclórica, no que é regional, não existe a questão da necessidade de classificar nada, porque todas são vistas como importantes. Todas têm a sua importância dentro daquela cultura, né? Todos têm a sua importância para aquele povo ali a qual pratica a sua dança. Então, assim, até quando a gente traz para um ranking, é como se a gente estivesse querendo colocar uma para ser melhor do que a outra, ter uma superioridade, pelo contrário, né? Todas precisam ser respeitadas entre si, né? E
pelas pessoas, principalmente, que as praticam, as pessoas que não conhecem também precisam respeitá-las, então não tem necessidade de criar um ranking para elas, certo? E a última, né, sustentada em verdades históricas. Não, né, é através de verdades históricas que ela é sustentada. A dança, né, as manifestações corporais, de uma forma geral, estou falando muito da dança, mas as manifestações corporais relacionadas ao folclórico, de uma forma geral, elas são sustentadas em verdades históricas, e não em verdades, não em falsidades que foram criadas através da história. Então, por que a gente está desconsiderando todas essas outras opções? Por conta desses pontos que contraria, né, o que o enunciado traz como sendo, de fato, manifestações corporais, né, da dança no sentido folclórico, ok? Então, agora, vou passar a bola para a professora Fabiane. Oi, boa noite, gente. Vamos aqui, a competência diária 4. Próximo slide. Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Vamos entender essa competência? Então, ela trabalha a ideia da diversidade cultural, que é muito importante no mundo, respeitar o outro, respeitar as suas produções culturais, artísticas, sejam as pinturas, esculturas, o teatro, a música, o grafite. Esse respeito, ele é primordial. Segundo, essas produções, elas fortalecem o processo de identidade, de cidadania da sociedade. Daí a importância da arte. Ela tem uma importância social, ambiental, social, até, digamos, em vários aspectos, né, ligados à sociedade, que tem um peso muito grande. Então, nós não podemos menosprezar as produções artísticas, porque elas vão falar de um povo, de uma sociedade. Vamos ao vídeo?
Aí, gostaram do vídeo? Lindo, né? Mas esse vídeo, ele traz um estilo artístico muito contemplado nas provas de Enem. Tá? Além de ser um vídeo bonito, traz uma mensagem, ele tem uma estética bonita, ele traz uma pintura não tradicional, né? É um exemplo de arte contemporânea. Então, presta bem atenção. Esse período contemporâneo, que surge pós-Segunda Guerra Mundial, ele é muito contemplado nas provas de Enem. Tá? Por quê? Primeiro, porque ele tem vários estilos artísticos que são muito próximos da linguagem jovem. Exemplo, grafite, hip hop, pop art, performance. Então, estudar, lembrar, conhecer a arte contemporânea, além de trazer cultura e conhecimento, vai te dar aí noções possíveis, né? Quem sabe, possíveis questões lá no Enem. Então, eu trouxe o vídeo, estou aqui fazendo um pequeno resumo sobre esse período. Acredito que vocês possam lembrar que existe uma linha do tempo dentro da história da arte. Começou na pré-história e vem até os dias atuais. Estamos no período contemporâneo. Tá? Então, eu fiz aí um parênteses e continuamos aqui com a explicação desse vídeo. Vocês perceberam que, além da pintura, que outras linguagens o vídeo trouxe? Podem colocar aqui no chat? Bora, galera, interage aí. E aí? Quem mais percebeu alguma outra linguagem artística além da pintura? Fotografia, perfeito. Música. Que mais? Que mais? Tem mais coisa ali. Clipes, dança. Olha, pessoal, o vídeo, ele traz esse trabalho de uma pintura não tradicional. Esse trabalho, ele engloba a pintura, a performance, ou seja, a interpretação, a fotografia, o cinema. Então, veja que se eu não tiver um olhar mais cuidadoso, eu posso simplesmente denominar como uma pintura. É uma pintura. Mas não é só uma pintura, é uma maneira, uma forma diferente e que abarca outras linguagens. Então, arte contemporânea, tá? Habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa habilidade. Nós temos que entender que a arte, ela não é uma manifestação exclusiva da elite. A arte, ela está presente em qualquer grupo social. Quer ver um exemplo? Na cultura de resistência hip hop, a arte, né, o grafite, a dança, a música. Nas manifestações folclóricas, acabamos de verificar com o vídeo e com a questão de educação física. No estilo sertanejo, também nas exposições em museus e galerias. Então, a arte, ela chega em todos os lugares e para todas as pessoas. Esse é o papel fundamental da arte.
acesso livre à cultura. Imagem. Pode mudar para mim, Paulo? Pode passar? Pode. Eu trouxe aqui para ainda exemplificar essa habilidade 14. A primeira imagem é uma fachada de uma casa. Essa pintura mural, esse trabalho artístico é produzido só por mulheres sul-africanas que pertencem a uma cultura chamada Ndebele. Então, dentre a cultura deles, o homem prepara a casa, constrói, e a mulher faz o trabalho artístico. É um trabalho conhecido internacionalmente. Faz parte de uma cultura. Segunda imagem, temos ali um instrumento musical. Alguém sabe o nome desse instrumento? Ousaria? Gaita de fole, isso aí, gaita de fole, Pedro, perfeito. Esse instrumento, ele vai surgir lá na Idade Média. Ele surge nesse período e ele vem sendo aprimorado, difundido por toda a Europa. Ele tem uma sonoridade muito forte, muito característica, e utilizado em apresentações culturais e nos cultos religiosos. Faz parte de algumas culturas. Terceira imagem, teatro de bonecos. Esse aqui todo mundo conhece, né? O teatro de bonecos. Aqui no Brasil a gente dá um nome. Chamamos de mamolengos. Na Rússia, eles chamam de Petrushka. E na Espanha, eles dão o nome de Cristóbal. Então, cada cultura dá um nome para o boneco, né? Para o estilo teatral feito com boneco. Quando é que surge esse estilo teatral? Em que local? Lá no Oriente Médio. E esse estilo teatral, ele tem um potencial muito educativo, ele é muito forte. É difícil uma pessoa que não se familiariza, que não tem um olhar, né, assim, com positividade para uma apresentação feita com os bonecos. E dentro desse aspecto, né, positivo que ele tem, ele aí então vai abordar temas sociais, políticos, culturais, históricos, uma outra linguagem artística. Próximo slide. Nós temos aqui uma imagem de uma apresentação tradicional de teatro, né, público, plateia, né, e atores. Então, é uma apresentação de um grupo teatral lá de Fortaleza. Eles aqui estão encenando uma peça que é a Pequena Sereia. Só que nesse momento de pandemia, não pode ter aglomeração. O que eles fizeram? Apresentações online. Então, a arte não parou, a arte se reinventou. Segunda imagem, nós temos a pintura indígena. Nós temos a arte plumária, o cocar. A pintura indígena e toda a produção artística feita pelos índios, as cerâmicas, as cestarias, os objetos confeccionados com ossos, com pedras, com madeira, todos eles têm um significado, né, e têm uma função. Aqui as pinturas, elas são usadas quando o menino passa de ser criança para a puberdade, quando vai acontecer um casamento, ou uma cerimônia de luto, ou vai ter ali alguma função religiosa. Aí sim, eles empregam as pinturas com cores, com formas diferentes para exemplificar e mostrar através das imagens aquele momento. E a última imagem é uma guitarra, diferente, né? Bem diferentona daquilo que a gente conhece.
Mas alguém sabe o nome dessa guitarra? Será que alguém foi lá no gabarito? Ninguém aposta? Não? Então, olha lá, gente. Uma produtora de instrumentos, a Linda Manser, ela recebeu uma encomenda de um músico. Ele queria que ela construísse um instrumento que fosse guitarra e baixo ao mesmo tempo. Ele queria um instrumento só que tivesse as duas funções. E ela, então, né, foi pesquisar e foi buscar ali inspiração e buscou nas suas pesquisas fundamento para que ela pudesse construir isso. Em uma das pesquisas, ela se deparou com uma pintura do Pablo Picasso, onde ele pinta uma guitarra. E a guitarra que ele pintou tinha 2 braços. E para ela foi, né, a intuição. Aí, ela, através dessa inspiração, ela cria essa guitarra que tem 4 braços, tem 42 cordas, e aí ela batiza com o nome de Picasso, né? Porque a inspiração veio do artista. Eu trouxe essas imagens, esses 2 slides para vocês, para mostrar, exemplificar como a arte, ela é rica na sua diversidade, né? Ela é rica mesmo nas diferenças, mas cada cultura, cada povo, cada linguagem, cada estilo tem a sua particularidade e traz para o público uma mensagem, traz para o público um sentido, né? E, claro, a evolução do homem, ela é contada através da arte, através das linguagens artísticas, tá bom? Vamos para a primeira questão. Pessoal, quando nós analisamos as questões de arte, e elas serão apresentadas através de textos não verbais, ou seja, imagens, precisamos prestar muita atenção na imagem, ou nas, porque pode vir mais de uma, tá? Então, preste atenção nos detalhes, nas características, nos elementos estéticos. Nessa primeira imagem, o que nós temos aqui? Nós temos uma pintura rupestre. Então, outra dica para vocês é, período da pré-história também é muito contemplado nas provas do Enem. E o Brasil abriga um dos maiores acervos de pinturas, trabalhos rupestres. Aqui nós temos o exemplo da Toca do Salitre, na região do Piauí, que né, tem lá vários sítios arqueológicos. Pintura rupestre. Então, ela tem um estilo naturalista. Observamos o que nessa pintura? Então, observa o que tem ali. Que figura? Que elemento? Segundo slide. Texto 2, não verbal. Nós temos aqui um grafite, intitulado como arte urbana. Então, preste atenção nas figuras, nos elementos, nas características. O que nós vemos? O que nós percebemos? Pergunta, próximo slide. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, porque ele foi comparado às pichações, não é mais, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas. Então, quem se lembra um pouquinho das aulas de arte, né, os afrescos, de alguns períodos que nós estudamos, e as escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como a.
A preferência por tintas naturais em razão de seu efeito estético? B. A inovação na técnica de tintura rompendo com modelos estabelecidos? C. O registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas? D. A repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes? E. O uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite? Tempo para vocês. Pensando, já tem. Não acredito que vocês pegaram o gabarito desse também. Eu também, mas vamos ver, né? Tudo bem. Tempo para vocês, então. Tempo. Olha, lá no dia do Enem não vai ter gabarito. É porque eu trolei eles na semana passada, e aí eles me trollaram hoje, entendeu? E aí sobrou para mim, então? Sobrou para mim, né? Aqueles que me trollaram. Tá. E para mim também, né? Eu acho. Vamos lá. Será que eu deixei... Será que a letra C... Será que eu deixei igual tá no gabarito? Será? Olha eles tentando nos enganar. Mas claro que não. Claro que não. Vamos para a resposta, então. Tchan, tchan, tchan. É a letra C. É a letra C. Uhul! Ok. Oh, mas eu não expliquei. Desculpa, olha lá. Fabi. Olha lá. Eu sei que nós temos ainda muitas coisas para mostrar aqui. Gostaria que você voltasse só lá nas imagens um pouquinho, Paulo, na primeira, na pintura rupestre. Aqui nós temos uma pintura feita em parede, ok? Segunda imagem, aqui também, nós temos uma pintura em parede, tá? Pode ir para a questão, Paulo, já para a resposta, isso, ok. Meninos e meninas, sempre colocar atenção no enunciado da pergunta, e ali diz... o grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Então, se nós lembrarmos das pinturas murais que iniciaram, né, desde ali a pré-história, e mais fortemente vem com a arte egípcia, grega, romana, vem até o Renascimento, com os afrescos de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, vem também ali na região do México, com um forte apelo social, político. E qual é a semelhança? Qual é a semelhança, né, das duas imagens, dos dois textos não verbais? Né? O que nós reconhecemos? As pinturas murais, elas nos trazem sempre um registro de pensamento, de vivência e de crença. Tá? Então, por isso é a questão C. Não seria a letra A, por quê? A pintura rupestre, sim, é feita com material natural. O grafite, não. Há uma inovação técnica de pintura? Teria no grafite. Na pintura pré-histórica, né, na arte rupestre, era uma pintura naturalista. A repetição dos temas? Sim, mas a restrição do uso pelas classes dominantes, se eu estou falando de grafite e arte urbana, eu estou falando de cultura de massa, não é classe dominante. Então, já também vou excluir o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. Já elimino também. Próxima questão. Texto 1, não verbal. Então, observa a imagem. Grafite, Museu Afro Brasil, o artista Espeto.
Próximo. Texto 2, verbal. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. Questão. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. A. Na influência da expressão abstrata. B. Na representação de lendas nacionais. C. Na inspiração das composições musicais. D. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. E. Nos usos característicos de grafismos dos skates. Tempo. Quero só ver quem vai acertar essa, hein? Não terminou de analisar, Pedro? Você tem a resposta aí, cara? Cadê o gabarito? Cadê o gabarito? Você viu, né, Elaine? Fica a dica já para os próximos que vão vir aí para dar aula, hein? Sei não. Tá acabando o tempo. Eu não vi as respostas aí no chat, hein? Cadê as respostas? Diogo, Diogo, ó. Pedro, Diogo. Pedro colocou P. Acabou, hein? Acabou, hein? Quem não mandou, já era. Acabou, foi. Uhul! Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Paulo, por favor, volta lá na imagem. Ok. Pessoal, reafirmo, quando você tiver um texto não verbal, observe as características da imagem. Elementos estéticos. Então, aqui nós temos um grafite feito, preparado, com características da xilogravura nordestina. Essa xilogravura, ela é muito característica, ela é utilizada na literatura de cordel, ela vem nas capas dos livretos, tá? Faz parte, né, essa literatura de cordel faz parte da cultura brasileira, e o artista, ele trabalha com elementos estéticos que lembram essa xilogravura nordestina. Quais elementos? O uso do preto e branco, o uso do contorno forte, marcado. Então, volta lá na resposta, Paulo, por favor. Aqui. Letra A. Na influência da expressão abstrata, a obra não é abstrata. Ela é figurativa, ela tem imagens que eu reconheço, né? Tem pessoa, tem o galo, tem a igreja. Então, é uma obra figurativa, não é abstrata. Abstrato vai trabalhar com linha, cor, forma e não tem a intenção de representar a realidade. Na representação de lendas nacionais, ali tem elementos que mencionam alguma lenda? Não. Na inspiração das composições musicais, ali não tem instrumento, ali não tem nenhuma partitura, nenhuma nota musical, não. Nos usos característicos de grafismos dos skates, tem algum elemento lá que remete a isso? Também não. Mas nós encontramos os traços, as características marcados pela xilogravura nordestina. Então, conhecer sobre a nossa cultura é importante, né? O Paulo trouxe ali sobre as danças, eu trouxe a primeira questão falando sobre a arte contemporânea, que ela é mundial, e essa focada no Brasil. Então, vamos conhecer e valorizar a nossa cultura, a nossa arte.
Vamos à interdisciplinaridade. Arte e educação física. Então vamos lá, galera. Pode falar. Eu acredito que não seria necessário fazer uma leitura novamente das habilidades. O que você acha? Não precisa. Aqui, galera, como a gente tinha o mesmo dia para o encontro, então a gente fez essa explanação para vocês sobre a habilidade e agora a gente vai falar um pouquinho como que as nossas disciplinas, elas conversam, né, entre si. Então, como que, por exemplo, quando a gente faz um trabalho interdisciplinar com vocês, nós já fizemos vários, tanto educação física e arte, como arte, língua portuguesa, educação física, arte, língua portuguesa e outra disciplina, enfim. Como que elas se conversam, né? Como que elas se relacionam também a partir das habilidades. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. E aí, galera, tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a origem do hip hop. Hip significa saltar e hop significa movimento. O hip hop surgiu em meados da década de 70 no Bronx, em Nova York, em meio dos subúrbios de afro-americanos, latinos, entre outros. Esse subúrbio sofria diversos problemas de ordem social, como exemplo, pobreza, educação, tráfico de drogas, violência, racismo, entre outros. Os jovens não encontravam nas ruas um espaço de lazer, então geralmente entravam num sistema de gangues, as quais se enfrentavam de maneira violenta na luta pelo domínio territorial. Mas o tempo passou, os jovens começaram a frequentar festas dançando break e começaram a disputar por meio de passos de danças e não mais com violências e armas. A ideia básica do hip hop era e ainda é haver uma disputa com criatividade, sem armas e sem violência, uma batalha de diferentes estilos, transformando a violência sensata em energia positiva. J. Cole nasceu na Jamaica e migrou aos 12 anos para o Bronx, em Nova York, trazendo seu conhecimento sobre o sistema de som potinho, que é tradicional na Jamaica, e começou a usar nas ruas para atrair pessoas. DJ Afrika Bambaataa, ex-líder de gangue Black Leaders. Sua ideia era transformar o negativismo das gangues em energia positiva, pois perdeu seu melhor amigo em um conflito de gangue, no tempo em que fazia parte de uma. DJ Grandmaster teve uma brilhante ideia de incluir a sua mesa de mixagem um botão de crossfade, que lhe permitia passar de um disco para o outro sem haver quebra de som. Música, que no caso é o rap, que é um discurso rítmico com poesias, como exemplo o Nego Drama. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a foda que pratica o mal. Ser o pobre peso muito já é cultural. Histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, perdão o mito. Dança, que no caso é uma arte corporal da cultura do hip hop, e temos break. As articulações parecem estar quebradas diante da realização dos movimentos. Pop, as articulações parecem estar saltando diante da realização dos movimentos. Looking, as articulações parecem estar trancadas, restringindo a realização dos movimentos. Freestyle, que diante da apresentação dos movimentos ocorre a improvisação, que é semelhante à coreografia. Grafite, que no caso é uma forma de arte contemporânea com características urbanas.
Bom, galera, grafite é uma coisa e pichação é outra. Não confunde. E, galera, vandalismo é crime nos termos do artigo 65 da Lei 9.605. E pode pegar uma detenção de 3 meses a 1 ano de cadeia. E ainda por cima levar uma multa. Bom, galera, o hip hop é como um grito dos excluídos na frente dos problemas sociais. E Então vamos lá, galera. Só baixar aqui. Quer começar, Fabi? Vou ler a questão. O rap, palavra formada pelas iniciais, agora o inglês, gente, com vocês, né? Ritmo e poesia, junto com as linguagens da dança, o breakdancing, e das artes plásticas, o grafite, seria confundido para além dos guetos, com o nome de cultura hip hop. O breakdance surge como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens do rap, do breakdance e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos A. Retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. B. Improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. C. Suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos. D. Ritmados pela sola dos sapatos como símbolo de protesto. E. Cadenciados como contestação às rápidas mudanças culturais. E agora, contagem regressiva. Tempo. O Pedro já colocou B ali, todo mundo vai na B, né? Calma, prof. Vamos lá, galera. O que vocês acham? Vamos colocando as respostas aí. Aqui tem B, tem E. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a rala, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso não na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Esse cadenciado é quando a gente tenta manter um ritmo constante ali, sabe? Não fica mudando muito o ritmo de um momento para o outro. Você vai cadenciando. Quando você fala que vai cadenciando a batida, você vai tentando manter uma regularidade. Tempo! Quem será que acertou? Será que foi o Pedro? Resposta B. Improvisados como expressão da dinâmica da vida urbana. Tá, vamos explicar então agora um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre como que elas se relacionam, né? As disciplinas se relacionam. Mas a gente explicar um pouquinho sobre a questão, já que você já tinha um gabarito, né? Então vamos lá. Quando a gente traz um conteúdo, por exemplo, como o hip hop, é possível, dentro da manifestação do hip hop, ser trabalhado a questão da a questão corporal, né, dentro da educação física, de uma forma, pensando na habilidade 9, né, de uma forma como essa questão corporal, ela está muito forte no cotidiano das pessoas que praticam ela, né, como, por exemplo, o hip hop, ele surgiu das ruas. Por que ele surgiu das ruas? Ele surgiu justamente com essa necessidade que as pessoas tinham de manifestar tudo aquilo que elas pensavam e sentiam, né? Então, o hip hop, principalmente nos dias atuais, e ele começou assim, né? E nos dias atuais mais que nunca, ele vem para manifestar o quê?
questões de preconceito, de desigualdade, né, questões até mesmo de como as pessoas da periferia, elas têm a sua condição de vida, né? Então, nas letras do hip hop vai aparecer muito claramente isso, e aí, na dança, eles vão tentar trazer uma forma livre de movimentação, como foi que vocês viram ali agora há pouco. Então, se a gente for comparar com a dança clássica, o hip hop ele não segue um padrão de movimento igual a gente tem no balé. O balé, existem nomes para cada movimento, né? E esses movimentos, eles precisam ser feitos dentro de um padrão de angulação certa, né? Eles precisam ser configurados a partir de um modelo já existente. O hip hop, a dança em si do hip hop, não necessariamente ela vai acontecer dessa forma. Tanto que as pessoas são livres para poder criar em cima do movimento, explorando o seu corpo o máximo que elas conseguirem, né? E aí, dentro disso tudo, entra a questão da arte. E aí? Para as artes visuais, o que nós destacamos na cultura hip hop são os grafites. Né? E os grafites, eles têm uma conotação no despertar do senso crítico, da reflexão, né? Da cultura, das questões sociais, como que as pessoas vivem, o que elas pensam, o que pode ser transformado, e também tem a função de levar a arte ao público. Ela não é mais uma arte fechada em galeria e museu, ela vai ao público, ela está na rua, para qualquer pessoa, independente de classe social, econômica, raça, mas sempre trazendo uma reflexão. Fechou. Então, galera, só para a gente fechar, vou explicar aqui rapidamente a questão. Essa questão ela foi tirada do caderno de questão da educação física, mas como a gente está trazendo uma abordagem interdisciplinar, ela também tem muito a ver com a questão da disciplina de arte, né? Então, na alternativa A, o porquê que não é a alternativa A? Porque ela fala que os aspectos contemporâneos por meio dos movimentos, né, do hip hop que ela está trazendo, a questão A fala que são movimentos retilíneos, como crítica a indivíduos alienados. Não são movimentos retilíneos, né? Quando a gente pensa em movimentos retilíneos, é exatamente igual o exemplo que eu trouxe do balé, né? Ele precisa manter uma linha corporal do movimento. Então, o movimento ele precisa começar e iniciar, ele tem um ponto de início e de término. O que, na verdade, não precisa acontecer no hip hop. Ele não precisa ter um início e um fim. De um movimento, já pode emendar diretamente para o outro, que é o que, na maioria das vezes, eles fazem, né? E no balé, não. É tudo muito demarcado. Então, a bailarina primeiro faz um movimento e depois daquele movimento ela vai fazer um próximo. Então, isso fica muito marcado lá no balé, o que não acontece, por exemplo, no hip hop, né? Na C, movimentos suaves como sinônimo da rotina dos espaços públicos. São movimentos suaves? Não, né? Até quando mostra as duas moças lá dançando, fala que é como se, aquele estilo de dança é como se as articulações estivessem saltando. Então não são movimentos suaves, assim, né? Ritmados pela sola dos sapatos. A gente tá falando de sapateado? Não, a gente tá falando de hip hop, né? O hip hop ele não usa o som do sapato para que aconteça a manifestação da dança, tá? Cadenciados como contestação às rápidas mudanças culturais. Eles são movimentos cadenciados, né? Eles são movimentos que mantêm um ritmo ali certinho, né? Tentando manter o mesmo tempo de movimentação. Não necessariamente, né? Pode ser um movimento rápido e de repente pode já passar para um movimento mais lento. Então, não acontece dessa forma. Então, por isso que a alternativa correta é a B, certo? Então, é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu encerro aqui, né?
E a professora Fabiane vai seguir com vocês até semana que vem. Fabi, semana que vem nós nos veremos de novo na quinta-feira, às 18 horas. Obrigada por estarem aqui conosco. Um beijo grande para vocês, gente. Obrigada, professor Paula, professora Fabiane, por nos proporcionar essa aula tão rica em exemplos, em conhecimento. Foi muito bom mesmo. Tá? E obrigada aos estudantes que permaneceram até o final. Tchau, tchau, gente. Tchau, galera. Para você tchau, também, Edson. Bom final de semana. Tchau, tchau, Diogo, Pedro.